Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique e você está prestes a assistir um trecho da videoaula onde eu expliquei por que anfitriões que faturam baixo cobram diárias baratas. E melhor, o que você pode e deve fazer para conseguir mais reservas mesmo cobrando diárias mais altas. É isso mesmo que você entendeu. Eu destrinchei as formas de precificar e expliquei o que faz sentido e o que não faz sentido e por que muitos anfitriões insistem em precificar da forma errada. Se você quiser assistir esse conteúdo gratuito na íntegra, é só clicar na janela que vai aparecer no final do vídeo. Boa aula! E hoje eu vou trazer um tema que é o calcanhar de Aquiles. Isso daqui que eu vou trazer hoje, praticamente, para não dizer todos, praticamente todos os anfitriões ou pessoas que trabalham com hospedagem já passaram ou estão passando nesse momento, que é o dilema ali da precificação. Eu não sei se você já reparou, mas no mercado de hospedagem é muito comum a gente se deparar com anfitriões ou gestores de hospedagem que tem essa dor. Que dor? Ah, eu estou cobrando uma diária barata, eu baixo o preço, às vezes não vem reserva. Eu baixo a diária, diminuo o valor, quando chega a reserva e você para fazer conta, mal dá para pagar as despesas fixas. E parece que é um beco sem saída. Ou cobra o valor que acha que é justo e não consegue resultado, não consegue reserva, ou tem que baixar a diária a ponto de ficar desvantajoso, não fazer sentido para aquela acomodação. Chega no ponto que fica trabalhando para quê? Para pagar as contas. E aí isso não é legal. Então hoje a gente vai entender por que isso acontece e como que a gente consegue virar esse jogo, o que está por trás, né, de anfitriões, de acomodações que faturam baixo. Por que esses anfitriões que faturam baixo, que não conseguem explorar todo o potencial de rentabilidade, todo o potencial de faturamento da sua acomodação, seja uma por temporada, seja uma pousada, porque não consegue explorar isso e precisa ficar cobrando diária barata. E hoje, aqui nessa aula, é o que você vai aprender, tá beleza? E hoje eu quero começar falando o seguinte. Quando a gente fala de faturar baixo, a gente está falando aqui de um problema. Um anfitrião, uma acomodação está faturando baixo. E esse problema pode ter vários sintomas que manifestam esse problema. E eu vou fazer uma analogia para você entender o que eu estou falando. Quando um parente, ou você está com febre, a febre não é um problema, a febre é um sintoma. Você concorda comigo que a sua febre pode ser gripe, pode ser coronavírus, pode ser várias outras coisas, sei lá, bactéria, pode ser um monte de coisa. A febre é uma manifestação, é um sintoma de um problema ali maior por trás, tá? E aqui, do que a gente está falando? A gente está falando de um problema, que é faturar baixo, né? O que me incomoda muito nesse mercado? Ver muitas acomodações, muitos imóveis, muitas pousadas com muito potencial, decoradas, mobiliadas, bem equipadas, com boa localização, muitas das vezes, e não dão retorno que poderiam. Então, qual que é o problema que a gente consegue enxergar ali? Um problema é faturar baixo. Agora, Henrique, não estou conseguindo faturar, não estou conseguindo explorar toda a rentabilidade. O que está acontecendo? A gente vai começar a analisar os sintomas, tá certo? E hoje eu vou trazer aqui um sintoma que é muito claro, que é muito comum no nosso meio, tá? Que é exatamente das diárias baixas. Então, não é difícil, muito pelo contrário, é muito comum a gente ver o quê? Anfitriões, gestores de hospedagem com pouco resultado, com baixo resultado, né? Cobrando barato, tá? Cobrando barato. Por quê? Porque eles ainda não aprenderam, não sabem como precificar. Então, hoje, nessa aula aqui, eu vou trazer, explorar exatamente a precificação. Porque o que acontece? Isso aconteceu comigo quando eu comecei, lá em 2016. Quando a gente não sabe, quando a gente está começando, a gente, de uma forma intuitiva, a gente começa a buscar as respostas. Só que aquela forma intuitiva, aquilo que nos protegeu no início, a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que correr atrás de informação para quê? Para aprender como que faz. Precificação não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa natural, tá? E acaba que muitas pessoas, depois que entram, depois que começam, deixam-se levar pela forma que começaram a precificar, dando uma olhada no vizinho, vendo isso daqui, ouvindo opiniões, escutando a sua própria percepção. Só que não é isso, o que te fez começar não é o que vai te levar para o lugar que você quer. E aqui hoje eu quero trazer com você 5 formas de precificar. E aí eu quero trazer uma visão geral das formas de precificar, porque eu acredito que uma faz mais sentido que a outra. Quero que você me conte qual forma você faz e por quê.
É importante você responder o porquê para você se questionar, para você criar senso crítico do se o que você faz sentido ou não faz. E assim a gente vai dando um passo de cada vez, tá certo? Eu vou te ajudar e você vai se ajudar. Você já se deparou com uma acomodação que no seu julgamento, no seu entendimento, era uma acomodação um grau inferior, um grau abaixo da sua, mas você se surpreendeu por ela estar cobrando uma diária mais alta? Muitos anfitriões passam por isso. E nesse momento eu quero que você se questione se essa acomodação ela está um degrau abaixo da que eu administro, como ela consegue cobrar uma diária mais alta e como ela consegue estar mais reservada do que a acomodação que eu administro. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. O que é essa acomodação, o que esse anfitrião está observando, está aplicando, está executando que você não sabe, que você não aprendeu. Talvez uma das melhores formas de eu te explicar isso é o seguinte, pessoal. Como precificar? Existem 5 formas que a gente pode basear a nossa precificação na acomodação que a gente administra. Mais uma vez, aqui eu estou falando de aluguel de temporada, aqui eu estou falando de pousada, aqui eu estou falando de albergue, aqui eu estou falando de hotel, aqui eu estou falando do mercado de hospedagem como um todo, certo? Então, existem 5 formas da gente se basear, tá? O que é importante você saber? Essas formas não são exclusivas. Você pode sim precificar usando mais de uma, inclusive eu recomendo, tá? Então vamos lá. A primeira forma, que é o mais clássico, tá? Isso acontece muito, e isso é da natureza humana. Todo mundo já fez isso, e mais uma vez, não é todo errado fazer isso. O problema é quando a gente fica refém, quando a gente só tem isso, e isso chega num ponto que começa a jogar contra a gente, tá? Qual que é a primeira forma? Isso aqui, ó, que eu chamo de percepção / opinião. O que é isso? Fala a verdade. Quando você tem uma ideia de quanto a sua acomodação vale, menos do que essa diária eu não aceito. Você tem uma percepção, isso é da natureza humana. Eu já passei por isso alguma vez, todo anfitrião que você perguntar vai ter um valor na cabeça. Agora, como ele chegou nesse valor, existem várias formas. O importante saber aqui é que cada pessoa tem uma opinião, tem uma visão. E isso é muito comum para quem está começando, né? Principalmente se o próprio proprietário administra o seu imóvel, que ele tem valor até sentimental que entra nessa conta, mas é importante saber que é o seguinte, todo mundo tem isso. E não é errado, isso é natural, isso vai acontecer independentemente da vontade, tá? Todo mundo tem uma percepção de valor, quanto vale, quanto não vale. Isso tende a jogar contra, porque é o seguinte, uma coisa é o que o mercado / os hóspedes pagam, outra coisa é o que você acha que vale. Então é muito comum que anfitriões, gestores de hospedagem, administradores de acomodações acharem que vale mais do que o mercado está pagando. E aí começar a falar, não, por menos que isso eu não administro. Existem muitos fatores, existem muitas variáveis por trás da precificação. E quando você ouve a opinião de outros, ou a sua opinião, ou você tem sua percepção própria, você tende a não considerar porque você não sabe. Ignorância no melhor sentido da palavra, você não tem acesso a essa informação do que está por trás da variável ali, o que está por trás do valor da diária, tá? E aí isso tende a te prejudicar. Você usa a sua percepção, você às vezes escuta pessoas que estão no grupo de WhatsApp, o que elas falam, eu tive que baixar para conseguir uma reserva. Isso influencia, você vai lá e baixa porque você teve esse estímulo externo. Pode ser sincero comigo, tá bom? Eu quero o seu bem, para eu te ajudar, é igual quando você vai no médico, eu preciso que você me fale o que está acontecendo para te ajudar da melhor forma, tá?